Olá, tudo bem? Vamos mergulhar hoje no universo de uma glândula que, apesar de pequena, é super poderosa e rege uma boa parte do nosso bem-estar. O papo de hoje é sobre como a nutrição pode ser de verdade a chave para manter a saúde da tireoide em dia. Sabe aquela sensação de cansaço que não passa? A mente que parece estar sempre numa neblina, com dificuldade de focar, uma falta geral de equilíbrio. Isso soa familiar? Pois é. Muita gente passa por isso e às vezes são sinais que a gente ignora no dia a dia, mas que podem ter uma causa em comum. E se a resposta para tudo isso estiver bem aqui, ó, numa pequena glândula com formato de borboleta localizada no pescoço? Vamos então conhecer a tireoide. Bom, vamos começar pela primeira parte, o regulador mestre. Aqui a gente vai entender direitinho por que essa glândula é tão, mas tão central para o funcionamento do corpo todo. Pensa na tireoide como se fosse o quartel-general do nosso metabolismo. É sério. Ela é quem dita o ritmo de quase tudo. A energia que a gente tem, a temperatura corporal, o crescimento das células, até mesmo o funcionamento do coração e do sistema digestivo. Ok, agora que a gente já entendeu o que ela faz, vamos para a segunda parte, a fábrica de hormônios. Vamos dar uma olhada lá dentro para ver como esse processo de produção incrível funciona? Olha, tudo funciona numa cadeia de comando bem precisa. O cérebro, lá pelo hipotálamo, envia uma ordem. Essa ordem vai para a hipófise, por sua vez, manda uma mensagem direta para a tireoide. Essa mensagem é um hormônio chamado TSH. Pensa no TSH como o gerente da fábrica, sabe? Aquele que chega e fala, ok, pessoal, hora de trabalhar. E o que a tireoide produz quando recebe essa ordem? Basicamente, dois hormônios. O T4, que é tipo a matéria-prima, sabe? É produzido em grande quantidade. E o T3, que é o produto final, a forma ativa que realmente vai lá nas células e regula o metabolismo. E essa imagem aqui dá uma ideia dessa linha de produção que é super complexa. Sem a gente precisar entrar em todos os detalhes, dá para ver como o iodo é pego do sangue e, com a ajuda de outras peças-chave que a gente já vai ver, ele é transformado nos hormônios T4 e T3 que mantêm nosso corpo funcionando. Chegamos na terceira parte, o kit de ferramentas. Porque, para essa fábrica funcionar a todo vapor, ela precisa das matérias-primas e dos trabalhadores certos. Vamos descobrir agora quais são esses nutrientes essenciais. O primeiríssimo ingrediente é o iodo. Ele é literalmente o bloco de construção fundamental. Sem iodo, a tireoide simplesmente não consegue montar as moléculas de T3 e T4. É como tentar construir uma casa sem tijolos. Não dá. E onde a gente encontra o iodo? Principalmente em alimentos que vêm do mar, como peixes e algas. Mas também em laticínios e, claro, no sal iodado, que foi uma baita estratégia de saúde pública para combater a falta desse mineral. Depois, a gente tem o selênio. Ele tem uma função dupla que é genial. Ele é o especialista que converte a matéria-prima, o T4, no hormônio potente e ativo, o T3. E não é só isso. Ele também age como um segurança. É que a produção de hormônios gera uma espécie de poluição interna, o tal do estresse oxidativo, e o selênio ajuda a limpar essa bagunça toda, protegendo a glândula. A castanha do Pará, gente, é uma fonte incrível de selênio. Algumas poucas por dia já podem ser suficientes. Frutos do mar, carnes e ovos também são fontes excelentes. Agora o ferro. Pensa nele como uma peça essencial para a principal máquina da fábrica, uma enzima chamada TPO. É essa enzima que, literalmente, pega o iodo e o anexa para construir os hormônios. Sem ferro suficiente, a máquina principal da fábrica, ela funciona bem devagar. E olha que interessante, não basta ter ferro circulando no sangue, os estoques precisam estar bons. O ideal é que os níveis de ferritina, que é o que mede nosso estoque de ferro, estejam ali entre 80 e 100 Ng por ml. Se estiverem baixos, a linha de produção toda pode ficar comprometida, mesmo que a ingestão de iodo esteja ok. Zinco e cobre são como uma dupla dinâmica. Os dois são importantes, mas o segredo é o equilíbrio. É que eles competem para serem absorvidos lá no intestino. Então, se tiver excesso de um, pode acabar faltando o outro, e isso prejudica tanto a produção quanto a ativação dos hormônios da tireoide. Voltando aqui para o nosso diagrama, agora fica bem mais claro onde cada ferramenta atua, né? O iodo é a base de tudo. O ferro alimenta a máquina TPO para construir os hormônios. E o selênio finaliza o produto, convertendo T4 em T3. E ainda por cima protege a fábrica. É tudo muito interligado. Avançando para a quarta parte, vamos olhar um pouco para fora da fábrica.
A produção não depende só do que acontece lá dentro, mas também do ambiente ao redor. E aqui entra uma conexão que é surpreendente e crucial, a do intestino com a tireoide. O ponto central aqui é este. Mais ou menos 70% de todo o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, fica no intestino. Isso é muita coisa e tem consequências diretas para a tireoide, principalmente quando a gente fala de doenças autoimunes. Vamos imaginar a barreira do intestino como uma rede de segurança bem fininha. Quando ela se danifica, uma condição que chamam de intestino permeável, algumas partículas de alimentos mal digeridos podem vazar para a corrente sanguínea. Aí o sistema imunológico, nosso exército de defesa, entra em alerta máximo para atacar esses invasores. O problema é que às vezes nesse caos todo, ele se confunde e começa a atacar tecidos do nosso próprio corpo que se parecem com os invasores, como a tireoide. Essa é a base de doenças como a tireoidite de Hashimoto. E finalmente, na nossa quinta e última parte, vamos juntar todas essas informações, amigo ou inimigo. Vamos analisar como alguns alimentos podem ajudar ou atrapalhar as operações da nossa fábrica de hormônios e, de quebra, desvendar um mito bem comum. Essa é uma dúvida clássica. Existe aquele mito de que vegetais crucíferos, tipo brócolis, couve e couve-flor, seriam ruins para a tireoide porque eles têm umas substâncias chamadas bociógenos, que poderiam atrapalhar a absorção de iodo. Bom, a verdade é um pouco mais complexa. Para esses compostos terem um efeito negativo de verdade, seria preciso um consumo muito, mas muito alto desses vegetais crus, junto com a falta de iodo no corpo. Para a maioria das pessoas, principalmente comendo esses vegetais cozidos, os benefícios enormes para a saúde superam e muito qualquer risco teórico. E com isso, a gente conclui essa análise. A saúde da tireoide é um equilíbrio super delicado e que é profundamente influenciado pela nutrição, desde a matéria-prima até o ambiente em volta da fábrica. O mais importante é aprender a escutar os sinais. Afinal, o que o nosso corpo está tentando nos comunicar?